Pronto, já iniciei a gravação. Deixa eu diminuir. Muitos já me mandaram o nome do padrinho e da madrinha, né? Que será do Crisma. Ainda faltam uns 6 crismandos que não mandaram, então eu ainda estou aguardando. Por favor, gente, até dia 15. Então seria até amanhã. Quem ainda não mandou. Tudo bem, claro, a gente vai esperar, não é assim tudo a ferro e fogo, a gente espera aí mais alguns dias. Eu sei que é uma escolha muito séria, uma escolha muito importante. Quem será o padrinho, quem será a madrinha, mas não deixe para a última hora, porque como eu falei para vocês, a gente tem que estar organizando toda essa questão das pessoas, a quantidade de pessoas que vai estar lá na igreja no dia. E talvez a data mude, tá? Prestem atenção, talvez, porque como não pode ter muita gente na igreja e o grupo de crisma ser crismado é um grupo muito grande, o padre Cido vai conversar com o bispo, com o Dom Tomé, para ver como ele vai querer fazer. Se ele vai querer fazer 2 celebrações no mesmo dia, uma tarde, outra noite, uma de manhã, outra noite, ou se ele vai querer aí fazer um segundo dia, justamente porque não podemos ter mais de 25% de pessoas dentro da igreja. Então estamos aguardando, mas não fiquem afobados que vocês serão crismados no mês de junho. Talvez só mude a Juliette, data. Oi, Eduardo. de acordo com o governo do estado de São Paulo, eu vi que a capacidade máxima na fase que a gente está é 35%, na verdade, né? Então Não aumentou, tá? 25%. Então tivemos um aumento aí de 10%, mas ainda é um número grande de crismandos e talvez seja necessário um outro dia, mas não fiquem preocupados, confiem em Deus que tudo vai dar certo. As camisetas, eu já passei o nome de vocês vão lá na Luna Modas, que é lá perto do Nego, né, ali perto do Império do Jeans, e vocês vão provar o tamanho para ver, porque tem baby look, tem camiseta, vocês vão provar o tamanho e vai falar assim, olha, o meu tamanho é esse. E aí ela vai fazer a camiseta, e se vocês quiserem já trazendo o dinheiro para mim, os R$ 28, é na missa de hoje, tá, gente? A gente só vai se encontrar presencial na missa que eu vou hoje, que é às 7 horas da noite, ou a missa de amanhã, que é às 7 horas da manhã. Hoje é às 7h30 e amanhã é às 7 horas da manhã. Então tem esses 2 dias para vocês levarem um dinheiro para mim. Ou hoje de sábado às 7h30, ou amanhã de domingo às 7 horas da manhã. Bom dia, tá? Os que entraram agora, Júlia. Muito bom dia a todo mundo, Ana Letícia também. Não comecei, que bom que deu tempo. Vamos iniciar então. Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a camiseta, sobre o crisma, dúvidas que os pais tenham, vocês podem estar mandando para mim lá no WhatsApp, no privado. Deixa eu ver como é que tá a minha tela aqui, se eu consigo compartilhar. Ela tá aqui, beleza. Vamos fazer a nossa oração inicial e iniciemos o nosso encontro do crisma. Em nome do Pai... Juliette, Oi, fala, Eduardo. só mais uma dúvida, por favor. Sim, Vai ser R$ 28 a camiseta, isso, correto? correto. Ok. Então iniciemos o nosso crisma em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom dia, Raíssa. Estamos começando então aí agora o nosso crisma com um atraso Bom dia. significativo. Vou compartilhar a tela, tá, gente? Vamos ver se eu vou conseguir de primeiro ou se eu vou ter aqui Vou ter que brigar com o computador para poder compartilhar. Vou compartilhar de primeira, deu certo. Bem, vocês estão vendo, né? Tela compartilhada. Todos estão vendo o slide? Se não estão vendo, vocês me dão um toque. Então, aqui nós temos, tá? Matheus tá vendo, já passou aqui no chat. Valeu, Matheus. Túlio também, beleza. Então, está aí, né? Nosso slide inicial. Hoje, dia 15 de maio, né? O Crismando e a comunidade. Obrigada, Vitor. Obrigada, Júlia. Todos estão vendo. Então, tá dando tudo certo até agora, graças a Deus. Hoje nós iremos falar de algo muito importante, que é o que acontece na nossa vida depois do Crisma. Num outro encontro que a gente teve, que eu falava da missa, né, que eu falava das partes da missa, eu falei para vocês que a parte mais importante da missa é justamente quando ela acaba.
Porque aí você vai levar durante a semana aquilo que você ouviu na missa, palavras de Deus, o que Deus falou ao seu coração. Você vai levar aquele amor de Deus na semana. Então a parte mais importante da missa é quando ela acaba. A parte mais importante do crisma também é quando ele acaba. Porque quando acaba o crisma, começa a missão. E aí vocês realmente começam a viver no mundo como crismandos, né? Aí agora como crismados. É justamente quando acaba o crisma que vai começar. E aí eu tô falando disso porque falta um mês aí pra gente encerrar o nosso crisma, né? Então eu já quero falar pra vocês como será a vida de vocês, né? Após o crisma, ou então como deve ser a vida de vocês quando passa o crisma. Como deve ser o crismado no mundo, né? Não mais crismando, mas como deve ser o crismado no mundo. Deus fez uma aliança com todos os povos por meio de Jesus. Por ela, cada cristão é consagrado, é chamado a pertencer a um povo sacerdotal, o povo de Deus. Por essa aliança, né, essa aliança que vem através do batismo, nós somos povo de Deus, filhos e filhas de Deus. Todo discípulo do Senhor é partícipe do sacerdócio de Cristo e, como tal, deve exercer esse sacerdócio, chamado sacerdócio comum. Todos nós somos sacerdotes, através do sangue de Jesus, somos sacerdotes, profetas e reis. Para isso, cada um recebe dons especiais do Espírito Santo, que é justamente o crisma, né? O derramamento do Espírito Santo em vossos corações, que variam de pessoa para pessoa. Como eu falei para vocês, cada pessoa tem um dom, né? O dom da música, o dom de falar, o dom de ensinar, o dom de servir, o dom de amar. Todos têm dons. Não existe uma pessoa que não tenha dom. E esses dons vêm de Deus, sabe? Não foi você que foi lá, pegou na gaveta, olha, esse dom, agora eu quero esse dom é meu. Quem dá esse dom é Deus. E esse dom é para ser usado em favor dos outros, não é para ser algo egoísta nosso, né? Aí eu tenho um dom, não vou partilhar, é meu dom. Sabe, você vai morrer com ele, não vai dar fruto nenhum. O dom só é válido, só traz alegrias quando o dom dá fruto, quando a gente usa aquilo que Deus nos deu para servir o outro, na verdade, né? Em função do outro. A visão do discípulo deve ser animada por uma profunda prática de oração. Foi o nosso conto passado, que eu passei aí um passo a passo de como a gente fazer uma oração com Deus, uma conversa com Deus. Eu desejo que vocês façam mesmo aquilo, sabe? Aqueles passo a passo, que vocês tenham esse aprofundamento nessa relação e possam sentir que Deus fala com vocês, que Deus orienta vocês em todos os momentos da vida. Então, o discípulo do Senhor, o discípulo de Deus, tem uma vivência de oração. Ele conversa com Deus. Deus não está distante. Deus está perto. Deus está perto na palavra de Deus, na Bíblia. Deus está perto na missa, na Eucaristia, no corpo e no sangue. Deus está nos nossos corações, no Espírito Santo derramado. Então a gente possa estar sempre conversando com essa presença de Deus que está em nós, abraçando e atingindo tanto os que creem como os que não têm fé, tá? É isso que o crismado faz. Numa palavra, os discípulos do Senhor devem ser missionários. Missionários é que estão em missão, gente. É daí que vem a palavra missionário, missão. Uma missão na escola, faculdade, família, trabalho, bairro, etc. Jamais se instalar comodamente numa ilha, ignorando os outros. Bem ao contrário, sempre atentos, sempre ativos, sempre engenhosos. Devem, como discípulos, ir descobrindo os meios para melhor trabalhar para o Senhor, pelos irmãos, pelo reino de Deus. Então, aquele que é crismado, ele vai numa missão, uma missão de ser presença de Deus aonde ele estiver. E a presença de Deus ela é demonstrada no amor e no serviço. É aí que a gente conhece quem realmente é presença de Deus. Não é em falar, olha, na Bíblia está falando isso, tal lugar está falando isso. Não, isso só mostra que você conhece a Bíblia. A presença de Deus vai ser vista pelos outros no quanto que você ama, no quanto que você tem respeito, tolerância, amabilidade, o quanto que você aconselha com carinho. É aí que vai ser visto a presença de Deus mesmo em você. O crisma é o sacramento da maturidade cristã e da confirmação do compromisso batismal. Lembra, eu falei que lá no batismo vocês eram bebês. Agora no crisma vocês confirmam, eu
quero ser cristão, católico, apostólico, romano. Eu vim aqui, eu quero ser cristão, eu quero ser católico. Esse compromisso é de viver uma vida nova, voltada para Deus. Quando você assume esse compromisso, quer dizer assim, olha, eu quero ser católico e eu quero estar com Deus, quero conversar com Ele por meio da oração. E também voltada não só para Deus, mas para a comunidade. Cada crismando, né, foi chamado pelo Senhor a estar na crisma. Vocês fizeram catequese, é uma trajetória aí para muitos de 10 anos, né, que a gente entra na catequese com 6, e vai terminar o crisma aí por volta dos 16, 15 anos, é quase 10 anos de vivência do catequese até chegar ao crisma. Então, sintam-se, sabe, vocês foram chamados por Deus para estar na crisma. E cada um será chamado a ser testemunha dele no mundo. Da mesma forma que Deus chamou vocês para o crisma, agora vocês são chamados a serem testemunhas de Deus aonde vocês estiverem, no mundo. E a colaborar para a construção de um reino e a servir ao irmão. Uma das formas de servir a Deus e aos irmãos é participando das pastorais. Tem já crismandos, né, de outras turmas que hoje fazem parte da pastoral do dízimo, que é o Pedro, ele foi meu crismando, ele está no dízimo. Ele também participa da liturgia, ele faz leituras na missa. Fica aberto para vocês, crismandos, após o crisma, esse convite. Eu convido vocês em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que vocês têm livre acesso a ingressar em alguma pastoral, sabe? Que seja pastoral do dízimo, como foi o caso do Pedro, e na liturgia, mas se vocês quiserem, ministério de música, ou na capela, ou mesmo na paróquia, ou nas outras capelas, né, Dom Bosco, vocês se sintam convidados. Em nome da igreja, eu convido vocês para o grupo de oração. Se quiserem fazer parte também da catequese, se vocês quiserem auxiliar na catequese, né? A gente ainda não tem essa catequese presencial, mas quando a catequese voltar, se for um desejo de vocês, Linete, eu quero ser catequista, que vocês venham fazer uma experiência de estar junto comigo no crisma, ou estar com outra catequista, com os menores, e tá fazendo essa vivência, se for algo do que vocês sentirem no coração de vocês. E algo que eu sinto muito falta na nossa paróquia é de um grupo de jovens. A gente tinha um grupo de jovens não foi para frente, não sei dizer os motivos, mas eu sinto falta. Então, eu peço a Deus que pela oração e pela ação do Espírito Santo, que surja no coração de vocês, de repente, o desejo de criar um grupo de jovens na Capela São José. Por que não? Então, vocês são convidados, após o crisma, a continuar conosco na igreja, servindo ao povo de Deus nas pastorais, nos ministérios. Sintam-se convidados desde já. E cabe a cada um sentir-se chamado e, de acordo com a afinidade, descobrir qual o melhor lugar para atuar. Tanto eu falei, tem o dízimo, tem o grupo de oração, tem a catequese, tem os vicentinos, tem a pastoral social, tem a PASCOM, Pastoral da Comunicação. Existem muitos movimentos e pastorais dentro da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que o coração de vocês mostra, né, em qual vocês têm maior afinidade, para que vocês possam ingressar. Esse é um desejo que eu tenho, eu gostaria que surgisse também esse desejo no coração de vocês. Contudo, gente, não é porque assim, eu terminei o crisma, não entrei para nenhum grupo, né, nenhuma pastoral, nenhum ministério. Isso não quer dizer que você não vai viver no mundo aquilo que você aprendeu na catequese no crisma. Até agora o que eu falei foi isso, que a missão do crismando é ser luz de Deus no mundo. Ser luz de Deus ajudando na paróquia é maravilhoso, amém, mas é mais importante ainda estar no mundo, tá? Então sintam-se convidados, mas nunca pressionados, mas sim convidados. O que eu digo para vocês é que vocês sejam presença de Deus aonde vocês estiverem. E que não aconteça com vocês o que ele está falando aqui nesse slide, que há crismados, né, que ingressam em uma pastoral ou grupo da sua comunidade paroquial, mas muitos deixam de pertencer a um grupo específico na paróquia. Em alguns casos abandonam até a prática sacramental da missa. Deus me livre que isso não aconteça com vocês. Que terminada toda essa caminhada de quase 10 anos de catequese e crisma, que vocês não venham aí a sair da igreja, sabe, gente, de não ir nem na missa, porque isso acaba mostrando que
a catequese, a crisma foi uma perda de tempo, que a gente não conseguiu colocar no coração de vocês esse amor a Deus que a gente queria tanto que vocês tivessem, porque a pessoa que não volta mais para a missa é porque não sente mais o amor de Deus, não ama Deus, não se sente mais amado. Então eu rezo muito para que vocês não abandonem a prática da missa, né? Que vocês sejam presença de Deus no mundo e se fortaleçam a fé pela vivência da missa dominical. O crisma acentua o envio para a missão. É uma missão, lembra? Missionário, o crisma é uma missão. Uma fé bem vivenciada, concreta e comprometida reforça a tarefa missionária da Igreja. A missão do crismado é ser cristão no mundo, em casa, na família, como eu falei, na escola, na faculdade. Ser cristão no mundo, no meio em que vive. Esse é o seu maior engajamento. E a missão não pode ser como uma lâmpada que ora se acende, ora se apaga. Temos uma leitura aí, Mateus 5, 13, 15. Quem gostaria de ler? Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 15. Túlio, Eduarda, Ana Letícia, vocês querem ler? Mateus Freitas. Vou pegar a Bíblia ainda. Pega lá então, a gente espera. Mateus 5, do 13 ao 15, vai falar sobre a missão do cristão, que nada mais é do que a missão do crismado, né? Ser luz no mundo, ser cristão no mundo. Linete, por favor, espera só um minutinho que eu vou pegar Mateus 5, capítulo 5. Ok. Tô tentando achar aqui, tá? Uhum. Não, ficar antes, né? Do J ou L. Isso. Mateus é o primeiro dos evangelhos, tá? No Novo Testamento, o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. O primeiro evangelista. No Novo Testamento. Ok, deixa eu ver aqui no sumário. Novo Testamento, página 1200, ok. Achei. Isso, agora do 13, 5, isso. Agora você vai ler do 13 até o 15, o versículo. Tá, vamos lá. No 23. Tô achando, tá? Calma aí. Então calma. Ok, achei. Vou ligar a luz que tá meio escura aqui, daí já, né? Agora vou ler. Uhum. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com quem salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para o que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Não penseis que vim abolir a lei. Não, tá bom, Eduardo, tá bom, era até o 15, você leu até o 16, tá ótimo.
Ok. Palavra da salvação, glória Glória a vós, Senhor. Crismandos, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal. Quem mexe com a questão assim de agricultura sabe que é preciso colocar uma quantidade de sal na terra para que possa regular, né, a questão dos minerais e assim possa ter aí o crescimento das plantas, das hortaliças. É necessário salgar a terra. E a função do sal é dar sabor também. O sal é preciso sal na terra para poder fazer crescer as plantas, e o sal também serve para dar sabor. O Mateus fala, e ele fala nesse evangelho que na verdade são as palavras do próprio Cristo, que quando o sal não dá mais sabor, ele tem que ser jogado fora para ser pisado pelas pessoas. Vocês estão no mundo para dar sabor ao mundo, para fazer sal na terra, para fazer os corações das pessoas mudarem, darem bons frutos. Essa que é a função do crismado, essa que é a missão do crismado. Vocês são a luz do mundo, porque a gente não vive no mundo de trevas, um mundo de egoísmo, um mundo de competição, capitalismo, um mundo de rivalidade. É esse o mundo que a gente vive, um mundo afundado nas drogas, na sexualidade, na imoralidade, no adultério. Um mundo que não ama. Vocês são chamados para serem luz, para iluminar as trevas, para serem amor. Vocês não são chamados para se juntar com essa escuridão que existe no mundo. Vocês não são chamados para serem cúmplices do erro, para serem coniventes com a falta de justiça. Vocês são chamados para ser voz e vez no mundo. Serem luz, a palavra fala. Ninguém acende uma luz e esconde ela. A gente acende uma luz e põe no candelabro para iluminar a casa toda. A função de vocês, a missão de vocês é iluminar a família de vocês, iluminar a escola, iluminar a faculdade, iluminar onde vocês estiverem, com a luz do Espírito Santo e o amor de Deus. Vocês não são chamados a serem trevas no mundo, mas serem luz. E olha como essa missão é bonita e importante. Dizer assim, eu sou luz. O Senhor hoje chama vocês para serem luz. A Edna não está te escutando, vocês estão me escutando, deve ser algum problema então com o celular dela, ela vai sair e vai voltar, tudo bem. Gente, então assumam isso na vida de vocês, vocês são luz e sal, vocês têm que iluminar aonde vocês estiverem. Nessa missão há exigências? Claro que há. Toda missão tem exigências, como na vida em família, existe o amor, a liberdade, mas também tem exigência, né? Horário para dormir, horário para acordar, o respeito ao pai e à mãe. Tudo na vida tem exigências, a missão de Deus também. Assim também acontece com o sacramento do crisma, que é dom e presente e sinal de Deus. Ele também traz as suas exigências. Jesus criou uma comunidade de discípulos e com eles caminhou pelas estradas da Galileia e da Judéia até a cruz, lembra? Está lá nos evangelhos. Esses discípulos comungaram sempre mais a vida, as propostas e os projetos de Jesus. Eles assumiram tudo que Jesus falava, abraçaram mesmo, sabe? Que ela abraçou a ideia. E duas exigências foram colocadas pelo mestre: conversão e seguimento. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Convertam-se, acreditem na minha notícia, acreditem no meu projeto, acreditem nas minhas palavras. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 20. Eles seguiram a Jesus, eles abraçaram as propostas e seguiram. Esse é o seguimento. Seguir a Jesus é juntar-se fraternalmente aos outros discípulos, fraternalmente como irmãos. Para isso, é preciso deixar as redes do egoísmo, do consumismo, da preguiça, do comodismo, a preguiça de ir na missa, essa questão de querer comprar coisa e nem usar. Gente, eu também sou assim. Graças a Deus, Deus está mudando o meu coração. Mas eu já tive uma fase de eu comprar roupa que eu nunca nem usei. Eu comprei para quê? Consumismo puro. Questão do egoísmo, né? Pensar em mim em primeiro lugar, a gente não pensa na gente em primeiro lugar, a gente pensa no outro em primeiro lugar, sabia? Não na gente. O mundo vai dizer, né? Ame a si mesmo, né?
Nossa, se você não é capaz de amar o outro, você também não é capaz de se amar, sabia? Só ama a si mesmo aquele que é capaz de amar o outro. Se você não ama o outro, você também não se ama. Não existe isso, eu me amo. Não, se você não ama o outro, você também não se ama, você se ilude. E essa questão do comodismo, né? De ver as coisas erradas e, deixa pra lá, deixa assim. Gente, não sejam coniventes com o erro, com a mentira, com o roubo, com a inveja, com a fofoca. Não sejam coniventes com as coisas erradas. Não sejam coniventes com as trevas do mundo, sejam luz. E para ir ao encontro das pessoas e suscitar vida para todos, né? Isso que Jesus quer. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. E a vida só é plena quando a gente está com Deus. Porque para Deus a gente foi criado. A gente não foi criado para a gente foi criado para Deus. E a nossa plenitude só se encontra quando nós estamos com Deus. Existe um documento chamado Catequese Renovada, número 26. Ele aponta os principais compromissos de um cristão e de uma cristã crismada. Vejamos quais são eles. Primeiro compromisso, na construção da história. Tendo fé no Deus da vida, acreditando numa efetiva organização para possibilitar maior dignidade a todos, suscitará esperança em construir um mundo diferente. O que é essa construção na história? Vocês no mundo, com a postura de cristão, irão construir um mundo diferente. Lembra que eu falei para vocês? A gente começa mudando o mundo, mudando a nós mesmos. Quando a gente muda a gente consegue mudar o mundo. Quando a gente muda a gente muda a nossa família. A gente muda nossos amigos, a gente muda a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho. A mudança começa com a gente. E eu falo isso pra vocês que a minha vida é isso mesmo. Hoje, eu sou uma pessoa muito diferente no meu trabalho. Hoje eu sou muito diferente do que eu era antes. E eu vejo realmente eu construindo uma dinâmica diferente no meu trabalho com as pessoas, porque eu mudei. Quando eu mudo, eu consigo mudar o mundo. E eu mudei, graças a Deus, assim, numa postura mais evangélica, uma postura mais coerente com a proposta de Cristo. Então hoje eu já não fico com aquelas conversinhas que é de perder tempo no trabalho, eu não dou ouvidos para maledicência, para fofoca, pelo contrário, eu falo bem, eu elogio. Nossa, hoje em dia eu trabalho, quando eu vou para o meu trabalho, nos dias que são presenciais, eu trabalho muito mais satisfeita. E eu vejo que as pessoas ficam felizes, aquelas que querem estar perto de mim, elas estão felizes de estar perto de mim. E isso que é gratificante. Quando a gente muda a gente muda o mundo. Compromisso com a família. A família é o berço de todos os valores. Ela permite a primeira experiência de comunhão na fé, no amor e no serviço ao próximo. Compromisso com a família. Lembra? Honra teu pai e tua mãe é um dos mandamentos, né? Então aquela questão de honrar a família, de respeitar o pai, respeitar a mãe, apesar dos erros, sabe? Pai e mãe não é perfeito, pai e mãe erra, pai e mãe pisa na bola com a gente, pai e mãe faz a gente chorar, pai e mãe nos magoa. Quantas vezes minha mãe me magoou, quantas vezes minha mãe me deixou com raiva, quantas vezes eu quis ir embora de casa, quantas vezes, nossa, dezenas de vezes. Mas depois, né, como crismada, a gente vê esse compromisso com a família, o amor na família, a paciência com os pais, a obediência, a tolerância, a oração. Como eu rezo pela minha mãe até hoje, minha mãe melhorou muito, graças a Deus. Mas esse também é um compromisso do crismado, é um compromisso com a família, de rezar pela sua família, sabe? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, a palavra de Deus diz. Então eu tomo isso pra mim. Eu creio em Jesus e eu sei que vai ser salvo a minha casa, a minha família, meu pai, a minha mãe vão ser salvos, a minha irmã. Eu rezo por eles e eu creio na palavra de Deus, e Deus não mente. Então eu acredito nele. Então esse compromisso com a família também é um compromisso que o crismado assume, de rezar pela família, de obedecer, de estar junto e de aceitar o pai e mãe com os defeitos que eles têm, porque eles também não são perfeitos, assim como a gente também não é perfeito. Pai e mãe também não é. Mas o amor também vem aí no aceitar a diferença do outro, aceitar o pensamento. A minha mãe tem um pensamento extremamente diferente do pensamento da nossa sociedade de hoje. E ela não vai mudar, porque quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil é para a pessoa mudar. Então quem tem que aceitar a minha mãe e saber levar o jeito dela, que é um jeito super difícil, sou eu. Não adianta brigar, não adianta xingar. Isso não é compromisso com a família. Compromisso é amor, não é briga.
Compromisso com o trabalho, construir a sociedade sabendo que o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Quantas vezes a gente vê pessoas que são escravas do trabalho, né? Eu não trabalho para viver, eu vivo para trabalhar. Eu vejo pessoas que vivem para trabalhar, que preferem estar no trabalho do que estar em casa. Gente, isso não é o compromisso com o trabalho, isso é você tornar escravo dele. Compromisso com o trabalho é você, com o seu trabalho, construir uma sociedade que veja o trabalho como algo que dignifica o homem, né? O homem se torna digno no trabalho. E o trabalho, nossa, é o melhor lugar para você ser luz no mundo, sabia? Porque hoje, igual acho que também será assim com vocês, passo mais tempo no meu trabalho do que na minha casa. Então, onde que eu devo iluminar? Eu devo iluminar no meu trabalho. É lá que eu fico mais tempo. Eu fico lá 8 horas e 48 por dia, de segunda a sexta. É lá que eu tenho que ser luz. E é lá que eu tenho que mostrar que é o homem para o trabalho e não, aliás, que é o homem e não o homem para o trabalho, mas o trabalho para o homem, não o inverso. Não deixem essa ideia do mundo, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem que fazia isso, que ele trabalhava, ganhava dinheiro, rico pra caramba, tinha um monte de coisa, morreu. E aí o que ele tinha ficou para os filhos ficaram brigando. Vocês já conhecem essa história, que é uma história até de vida, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem tudo, trabalha, tem carro, tem casa, tem fazenda, tem tudo, não aproveita nada. E aí quando morre fica a brigueira aí na família, né? Os filhos só faltam se matar para poder ficar com aquilo que nem deles é, aquilo ali que foi feito pelo pai, pelo avô, vira aquela brigueira. Então que vocês não entrem nessa ideia do mundo de só trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver, mas não viver para trabalhar, gente. Tem que ter tempo para o lazer, tempo para a família, tempo para o esporte, tempo para a oração. Tem que ter tempo. Se o trabalho não está te deixando com esse tempo, alguma coisa errada está aí. Então prestem atenção no compromisso do cristão, do crismado com o trabalho. Compromisso com a política, né? Tantas pessoas que falam, eu não gosto de política. Gente, Jesus foi um homem político, ele morreu por causa da política. Ele morreu porque ele falava que ele era o filho de Deus e as pessoas estavam acreditando nele e o poder político da época se sentiu ameaçado. Jesus foi morto por questões políticas. Então a gente, como cristão, tem que estar realmente sabendo o que está acontecendo no mundo, não ser aquela pessoa que está envolvida profundamente, mas saber o que acontece no mundo, na nossa cidade, com relação à política. O cristão crismado não é um omisso diante dos problemas sociais e econômicos, mas é um concreto participante para se viver uma verdadeira democracia. Então, como pessoas, né, cristãos crismados, que vocês também possam, assim, sabe, estar diante dos problemas sociais, a fome, o desemprego, e não ser um omisso, sabe, mas estar ajudando naquilo que você pode, com doação, com formas daquela pessoa poder subsistir, né, se você puder ajudar desta forma, mas que vocês também, sabe, vejam as coisas erradas, que não se tornem omissos com isso. Pessoas que exploram, outras no trabalho que exploram de uma forma indigna, que vocês tenham essa postura política mesmo. Não é fácil, essa acho que é um dos compromissos mais difíceis, mas é isso que somos chamados. Afinal, assumimos o compromisso de sermos cristãos. Compromisso frente à pobreza. Descobrir formas para maior solidariedade, né? Seja na doação de alimentos, seja doando o seu tempo numa pastoral social, seja doando roupas, enfim. Estar realmente lutando contra a pobreza, contra a fome, que vocês sintam essa compaixão no coração de vocês que vem do Espírito Santo. Esse dom da compaixão, que vocês possam sentir realmente a indignidade daquele que não tem o que comer, a indignidade, o sofrimento daquele que não tem o que vestir, que isso possa tocar vocês, que vocês possam encontrar aí a solidariedade que é possível para com os irmãos que precisam. Compromisso com o crescimento da justiça, da dignidade humana, do desenvolvimento integral e da paz, contra todas as formas que provocam a injustiça, a fome, a miséria, a escravidão, drogas e a ausência de paz. Que vocês não sejam coniventes com os erros que destroem nossos irmãos, tornam a vida deles indigna, mas que vocês possam não dizer sim para tudo, sabe? A gente precisa dizer não, e dizer não muitas vezes, para muitas coisas. Não seja aquele cristão que diz sim para tudo, nem aquela pessoa que diz sim para tudo. Muitas vezes é o não que faz a diferença, não o sim. Compromisso frente ao pluralismo
diante dessa realidade, o maior compromisso é o diálogo. A gente vive numa sociedade muito plural. Somos chamados a termos atitudes de tolerância e responsabilidade. Hoje a gente vive uma sociedade muito, muito diversa, com relação às pessoas, às ideias que essas pessoas têm, as posturas que elas têm diante da religião, as posturas que elas têm diante do próximo. O que eu digo para vocês, diálogo. A gente tem que saber conversar com todas as pessoas, a tolerância, aceitar e a responsabilidade que temos de sermos cristãos, de sermos luz. Então, ontem mesmo eu estava lendo um artigo de um padre, Paulo Ricardo, que falava sobre a questão do homossexualismo na igreja. E aí, assim, é algo muito comum na nossa sociedade. Hoje a nossa sociedade quer trazer a questão do homossexualismo como algo natural, como algo do ser humano. E o que eu falo, diante da postura da igreja, nós aceitamos o ser humano, nós aceitamos a pessoa, nós amamos, nós temos aquela tolerância e temos o diálogo, a gente conversa sim, a gente fica junto, a gente senta junto, a gente come junto sim com a pessoa. Só que a gente tem a nossa responsabilidade de não aceitar aquela escolha que a pessoa escolheu para ela. Olha, essa escolha é sua. Pra mim, essa escolha não serve pra mim. Não é a minha escolha, é a sua, mas eu respeito a sua escolha. Mas eu também não vou seguir o mesmo caminho, é o seu caminho. Se você escolheu, né? Esse é o diálogo, a tolerância. Mas pra mim não é o caminho certo. Mas sabe, hoje em dia é muito complicado a questão do pluralismo. Mas tem que haver mesmo a questão do diálogo e da aceitação a todos. Lembre-se, antes de ser qualquer coisa, é filho de Deus, é pessoa humana, é amado de Deus. Isso tem que estar na frente de qualquer outra coisa. O amor é filho de Deus, é amado de Deus. Então a gente também vai amar. A gente vai amar no respeito, na tolerância e no diálogo. A gente também ama. Nada de preconceito, nada de julgamentos, seja com relação a homossexuais, seja com relação casais de segunda união, nada de julgamentos, gente. Apenas o amor, a aceitação e o diálogo. E a nós mantermos a nossa postura. O que a Bíblia nos diz, o que a igreja nos diz, o que eu acredito, que a gente tenha nossas próprias crenças, mas que a gente não deixe de amar aqueles que precisam mais do que nunca ser amados. O cristão, pelo sacramento da crisma, é fortalecido pelo dom do Espírito Santo, para assumir com coerência sua fé e, portanto, a vida cristã. O compromisso de ser cristão, né? Essa aceitação. E o Espírito Santo dá os dons e dá a força para que vocês possam seguir firmes e fortes, apesar de todos os desafios e tempestades que o mundo traz. Ser cristão é estar profundamente comprometido com o próximo. Isso aqui resume todo o encontro de hoje. Resume tudo que eu disse até hoje, pode ser resumido nessa frase. Ser cristão crismado é estar comprometido, profundamente comprometido com o próximo. É aceitar o próximo, é amar o próximo. O Vitor está perguntando qual a página da Bíblia. É Mateus 5, capítulo 5, versículo do 3 ao 15. A página da Bíblia eu não vou saber te dizer, porque acho que a minha Bíblia deve ser diferente da sua. Mas é Mateus 5, versículo do 13 ao 15. E voltando ao pensamento, ser cristão está comprometido com o próximo? De nada, Vitor. Comprometido em amar, conversar, ter paciência e tolerar. Quem é meu próximo, Linete? Todo mundo. Todo mundo. Família, amigo, inimigo. Inimigo também é seu próximo. Colega, no trabalho, na rua. Está comprometido em ajudar aquele que precisa, está comprometido em escutar aquele que precisa ser escutado, está comprometido em abraçar. A gente não pode abraçar, mas quando puder abraçar aquele que precisa de um abraço. Está comprometido com o próximo. Isso é amar ao próximo. Isso é ser cristão crismado no mundo. Depois do crisma, é isso que eu desejo que vocês sejam, aonde vocês forem. Pessoas comprometidas com a necessidade do próximo e com aquilo que o próximo precisa de vocês. Amém? Elaine e Linete, né? Nós catequistas, Nossa Senhora de Fátima abençoe todos vocês. Vou fechar o meu compartilhamento.
e vou abrir para perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre o que foi lido, sobre o que foi colocado hoje no encontro, sobre a questão da missão do crismando, né, que é estar comprometido com o próximo, com a sociedade, com a família. Vocês entenderam como a tarefa de vocês é séria ou ainda não caiu a ficha? Eu acho que não caiu a ficha. A missão do crismando é séria, gente. Ser luz e ser sal no mundo que é tão desvirtuado, tão voltado para as coisas erradas, não é fácil. É preciso estar aí junto mesmo com o Espírito Santo, estar firme na oração para saber o que Deus quer, até porque a gente não sabe, só Deus sabe o que Ele quer da gente. A única forma de saber o que Deus quer é realmente buscando esse diálogo, essa conversa com Ele através da Bíblia, da Palavra de Deus. Se a ficha ainda não caiu, eu rezo a Deus que ela caia. E ela vai cair sim, às vezes demora. Pra mim demorou também. Depois ela cai, quando ela cai, ela cai fundo e a gente começa a entender mesmo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vitor, Raíssa, Eduardo, Túlio? Não. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, apesar de acho que eu corri um pouco aí na fala, que eu não queria terminar muito tarde, mas eu cheguei às 11 horas, que bom, eu tô disciplinada com o meu tempo, louvado seja Deus, tô bonitinha aqui com meus tempos, apesar de ter entrado hoje atrasada. Vamos rezar então a Ave Maria em agradecimento a esse nosso encontro, que o Espírito Santo faça de vocês realmente crismandos comprometidos com a proposta de Jesus, de serem sal e luz no mundo, comprometidos com o próximo. E olha, o crisma tá chegando, eu fico sempre muito empolgada. Eu gosto muito do crisma. Gosto mais do crisma que do batismo, porque o batismo era bebê. Amo o crisma, gente. Eu amo o rito do crisma. Eu amo o crisma. Tomara que um dia vocês amem como eu amo. Vamos rezar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos e continuaremos sempre em unidade nesse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Obrigada, Eduardo, pela sua leitura, viu? Muito obrigada. Queridos, então, missa hoje às 7h30. Quem quiser levar os R$28 já pode levar, senão deixa mais pra frente. E missa amanhã às 7 horas na Capela São José. Gente, eu posso pagar no dia da crisma? Eu vou ver com a Rosângela, meu bem, mas eu acho que pode sim. Mas eu vou confirmar com ela, depois eu te falo, tá bom, Júlia? Eu acho que pode, mas é melhor ter certeza. E deixa eu parar aqui a gravação, que até esqueci de parar a gravação. Tá ainda